Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse dia 1º de outubro de 2021, sexta-feira, teremos 7 palpites. Vamos começar ali na segunda divisão alemã, passar pela primeira divisão holandesa, segunda divisão também da Holanda e vamos fechar na Ligue 1. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Aue e Hamburgo. Jogo válido pela segunda divisão alemã, onde a gente tem o Hamburgo em sétimo com 13 pontos e o Aue em último com apenas 3 pontos somados. Competição que tem uma boa tendência de gols, até porque a gente está falando de competições alemãs. E sem falar também que o Aue nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Hamburgo nos últimos 5 jogos, em 3 deles, também tivemos 3 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd nesse momento é na casa de 1,58. E a gente está falando de um Hamburgo que sempre faz campanhas muito sólidas para subir, retornar à primeira divisão, mas sempre acaba ali tropeçando no final e não consegue. Nessa temporada já marcou 14 gols e tomou 10 e vai pegar o Aue, que não vem nada bem. Em 8 jogos marcou 5 gols e tomou 15, uma média muito alta de gols, e uma equipe que vem de 3 derrotas seguidas, sendo 2 delas com placar elástico. 4-1 para o Paderborn dentro de casa e 3-2 para o Regensburg jogando fora de casa. O Hamburgo, por sua vez, vem numa série invicta de 5 jogos, são 2 vitórias e 3 empates e sempre jogos muito movimentados. Quando não acabou 0-0, sempre teve um movimento muito bom no placar. Por isso eu acredito que para esse jogo, tendo duas equipes em momentos completamente opostos, mas que o Aue joga dentro de casa, eu acredito que o placar também deve ter essa tendência. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para Aue e Hamburgo. Passando agora para Bremen e Heidenheim, outro jogo dessa segunda divisão alemã, onde a gente tem o Heidenheim em terceiro com 15 pontos e o Bremen em 11º com 11 pontos. Outro jogo que deve ter uma característica de muitos gols, até porque a gente tem a equipe do Bremen que nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe fez 3 gols ou mais. Já a equipe do Heidenheim nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 4 jogos, na verdade, em 3 deles, quando não acabou 0-0, a gente teve 3 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo também vai ser no mais de 2.5 gols. Mas para esse jogo a cotação está na casa de 1,80 e a gente está falando de duas equipes que vão brigar, na minha opinião, até o final por esse acesso. O Bremen vem rebaixado da Bundesliga 1, é uma forte equipe, tá ali, perdeu 2 jogos, mas tá ali ainda na briga, e o Heidenheim na temporada passada quase chegou, quase foi aos playoffs, fez um campeonato muito bom, mas depois perdeu força, e agora volta de novo muito forte nessa temporada e pega um Bremen, que tem tudo para subir, mas que vem de 2 derrotas seguidas depois de 3 boas vitórias. Então pega um Heidenheim que vem de 3 vitórias seguidas e 3 vitórias com placares elásticos, 2-1 no Dresden, 3-1 no Sandhausen e 2-1 no Darmstadt, ou seja, jogo com muita tendência de gols, até porque são duas boas equipes que marcam e sofrem muitos gols, e a gente está falando de uma competição alemã que também tem uma tendência muito grande. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,80 é o nosso palpite para Bremen e Heidenheim. Passando agora para Groningen e Twente. Outro jogo válido pela primeira divisão holandesa, onde a gente tem o Twente em sexto com 13 pontos e o Groningen em 17º com 5 pontos. Outra competição extremamente over, com a tendência altíssima de gols, e tanto que duas equipes que vêm correspondendo bem, até porque o Groningen nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Twente nos últimos 5 jogos, em 3 deles também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas disputadas, tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo é na casa de mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,45. Aquele jogo com 5 minutos, a odd está batendo 1,50. E é um jogo
que a gente vê com a tendência de 3 gols ou mais. Mas o mercado colocou com a tendência muito alta o mais de 2.5 gols, o que favorece a gente até entrar no mais de 2.0 gols, que significa que ao menos 2 gols na partida saindo, a gente fica com a aposta devolvida e a gente só perde em caso de nenhum gol ou apenas um gol no jogo. E a gente vence com 3 gols ou mais, ou seja, são duas equipes que estão com uma tendência muito boa para 3 gols nessa partida, mas o nosso palpite vai ser para sair ao menos 2, caso saia o terceiro, aí sim que a gente vence. E a gente está falando de um Groningen, que vem de 5 jogos sem vitórias, são 3 derrotas seguidas, enquanto o Twente vem de 4 vitórias seguidas, 2 fora de casa e 2 dentro de casa. Vai pegar uma equipe que vai jogar dentro de casa, mas que ainda na competição não apresentou muita coisa. Então tendência muito boa de 2 gols para esse jogo, até porque a gente está falando de uma competição holandesa, uma competição que tem jogos muito disputados e onde a gente tem um Twente, sexto colocado, com 13 gols marcados e 9 sofridos, contra um penúltimo, que já tomou 13 gols e marcou apenas 6. Então um jogo com uma boa característica para o mercado de gols, então mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Groningen e Twente. Passando agora para Breda e Excelsior. Jogo válido pela segunda divisão holandesa, onde a gente tem o Excelsior em primeiro com 16 pontos e o Breda em 18º com apenas 6 pontos. Competição extremamente over, aqui saem muitos gols e duas equipes muito bem nesse quesito. Até porque o Breda nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Excelsior, líder da competição, nos últimos 5 jogos, em todas as suas partidas tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em todos esses duelos também tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,56 e a gente está falando de um Excelsior líder com um dos melhores ataques da competição, são 17 gols marcados e 8 sofridos, contra um Breda, que é uma boa equipe, quase subiu na temporada passada, ficou na última fase de acesso e foi eliminada nos playoffs, já marcou 11 gols e tomou 16, ou seja, a mesma equipe sendo a antepenúltima já marcou uma boa quantidade de gols, mas vem de 3 derrotas seguidas e 3 derrotas sempre elásticas, 6-3 para o Jong Ajax, 2-1 para o Emmen e 2-0 para o Eindhoven. Já o Excelsior, por sua vez, são 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos, vem de uma boa vitória sobre o Jong PSV, então sendo duas boas equipes em campo que sempre fazem campanhas bem sólidas, com muitos gols marcados e muitos gols sofridos, não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,56 para Breda e Excelsior. Passando agora para Volendam e Almere, outro jogo dessa segundona holandesa, onde a gente tem o Volendam em terceiro com 15 pontos e o Almere em 14º com 9 pontos. Duas equipes que têm uma média de gols marcados e sofridos muito boas, até porque o Volendam nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Almere nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,50 e a gente está falando de um jogo onde tem duas equipes com médias muito boas desde a temporada passada no campeonato holandês para o mercado de gols, tanto que vem correspondendo muito bem a nessa temporada. O Volendam nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate, todos eles com placares sempre com 3 gols ou mais, tanto que o último jogo acabou vencendo por 3-2 fora de casa. Pega o Almere, que também ficou na última fase de classificação à primeira divisão e que vem dando uma oscilada com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, mas sempre jogos também com muitos gols na partida, tanto que os 2 últimos jogos perdeu de 4-2 para o Jong Ajax e empatou em 2-2 com o Dordrecht, ou seja, jogo com tendência de ser muito movimentado. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Volendam e Almere. Passando agora para Os e Graafschap, outro jogo dessa segundona holandesa, onde a gente tem o Graaf
ali em sétimo com 13 pontos e o Oz em 13º com 10 pontos. Jogo que eu acredito que também deve ter uma tendência de muitos gols, até porque o Oz nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais em suas partidas. Já o Graph Shape, nos últimos 5 jogos, em 4 deles tivemos 3 gols ou mais em seus jogos também. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 duelos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo é no mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,60 e a gente está falando de um Graph Shape que também fez uma ótima campanha na temporada passada. Acabou na última rodada caindo para a faixa de playoffs e perdendo a sua classificação à primeira divisão e pega um Oz que já marcou 11 gols e tomou 13, enquanto a equipe visitante já marcou 13 e tomou 12. Sem falar que a equipe mandante vem de 4 jogos sem vitória, sendo 2 derrotas seguidas e uma delas por 3-2 para o Voledan. Já o Graph Shape vem de um empate 2-2 com o João do Trash, então tendência de jogo muito movimentado, até porque são duas equipes em momentos até nessa rodada em momentos opostos, mas que sempre marcaram e sofreram muitos gols nas suas últimas partidas. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Oz e Graph Shape. E passando para o último jogo do dia, Lens e Reims. O jogo vale pela Ligue 1, primeira divisão francesa, onde a gente tem o vice-líder Lens em segundo com 15 pontos e o Reims ali em 11º com 10 pontos. Competição que tem uma tendência de ser muito truncada até para um bom under, mas que duas equipes que vêm correspondendo muito bem ao mercado over. Até porque o Lens nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 2 gols ou mais em suas partidas. Já a equipe do Reims nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em todos eles tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,40, mas é aquele jogo com 10 minutos a odd está batendo 1,50 e eu acredito que seja o momento da entrada, porque a gente está falando de um vice-líder Lens que já marcou 14 gols e tomou 10, vem fazendo uma boa temporada assim como fez na temporada passada, foi muito bem, frequentou sempre a parte de cima da tabela e vai pegar um Reims que já marcou 10 gols e tomou 9, ou seja, duas equipes com a média de gols marcados e sofridos bem próximas, o Reims com a média até mais próxima ainda, ou seja, o que mostra que essas duas equipes vêm marcando e vêm sofrendo muitos gols, favorecendo muito a tendência de ao menos 2 gols para esse jogo também. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo é o nosso palpite para Lens e Reims. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 7 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês, compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!